Oi, meus amores, meus alunos maravilhosos. Tia está morrendo de saudades, né? Que o Senhor Jesus esteja conosco nesse dia, nessa semana, né? Sempre nos orientando, nos dando a paz, nos dando o caminho, para que tudo isso passe rapidamente, para a gente estar junto de novo, né? Então, lembrando, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Enquanto a gente estiver pensando nisso, o Senhor sempre está junto com a gente e nunca vai nos deixar faltar nada, né? Sempre vai nos dar tudo o que nós necessitamos. Não só nós, mas as outras pessoas também, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje, nossa aula de ciência, nossa quinta aula de ciências. Nós já falamos sobre os animais invertebrados, sobre os animais vertebrados, né? Sobre o meio ambiente. Agora nós vamos falar hoje como se reproduzem os animais. Vamos lá? Tem vários tipos de animais no mundo, né? A gente nem dá para falar de todos porque não tem como. Tia vai falar só da reprodução de alguns, tá bom? Como se reproduzem os animais? A reprodução, ela permite os seres vivos originar seres semelhantes a si próprio. Então, cada animalzinho de cada espécie, eles se unem, né, um macho e uma fêmea, para reproduzir os seus filhotes, sejam eles através do ovo, né, ou sejam eles através de nascer da barriga da mamãe, como nós, seres humanos, por exemplo, né? Nós nascemos, nós criamos dentro da barriga da nossa mãe e depois de 9 meses nós nascemos, que é a nossa herança, né? Que nós temos, que são aí os nossos filhos, que são vocês, tá bom? Então vamos ler. Todos os animais nascem da mesma forma? Não, né? Tia acabou de falar. Tem animaizinhos que nascem através dos ovos, tem animaizinhos que nascem através da barriga da mamãe. Tem animaizinhos que nascem, que são aquáticos, tem animaizinhos que são terrestres. Então, cada animal tem a sua forma de nascer. De que maneira os animais se desenvolvem e nascem? Qual é essa forma, essa maneira? Nós temos várias maneiras, né? Primeira coisa, cada espécie ela precisa de um macho e de uma fêmea. Tem algumas espécies, principalmente espécies marinhas, que às vezes nem necessita do macho. A fêmea sozinha põe os ovos. E tem até espécie de peixe que o macho é que põe os ovos. Então, olha que interessante. Cada animal com a sua característica, né? Da forma de se desenvolver, de se reproduzir. Então, vamos lá. Formas de reprodução dos animais, né? Nós temos duas. Nós temos a vivípara, que é o animal que nasce da barriga da mãe, como vocês estão vendo aí um bebê na barriga de uma mamãe. E os ovíparos, que são aqueles animais que põem os ovos e os seus filhotinhos nascem através dos ovos, né? Como vocês estão vendo aí um patinho. Então são essas duas formas, ovíparo e vivíparo, ok? Os animais vivíparos e os animais ovíparos. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Nos animais vivíparos, aqueles que nascem na barriga da mamãe, que é o embrião, novo ser em desenvolvimento, ele se desenvolve no interior do corpo da mãe à custa de substâncias fornecidas através do sangue da mãe, como, por exemplo, os mamíferos, gato, cachorro, urso, nós, seres humanos, né? E assim por diante. Várias outras, o leão, o elefante e assim por diante. São chamados de mamíferos e são os vivíparos. Geralmente, os vivíparos, eles são mamíferos. Não são todos, não. Mas a maioria que são vivíparos, eles são mamíferos, ok? E os animais ovíparos são aquele embrião que se desenvolve no exterior do corpo da mãe, ou seja, fora do corpo da mãe, à custa de substâncias de reservas contidas no ovo, como, por exemplo, as aves, os peixes, os insetos, os anfíbios e os répteis. Tem uma curiosidade sobre um réptil que você vai ver lá no final da aula, a tia vai falar depois. O ovo. O ovo ele é constituído pela casca, é resistente e protege o embrião.
a gema e a clara, que é onde tem a substância reservada para que aquele embrião ele possa sobreviver. Então a casca do ovo ajuda a proteger. É como se fosse o útero da mãe, né? Da mamãe, que os filhotes nascem da barriga da mamãe. Então ele protege a casca. A gema e a clara vão produzir substância para aquele animalzinho ele possa se alimentar e nascer com saúde. E a cicatrícula é um embrião em desenvolvimento e a calasa serve para segurar a gema. Então, olha que interessante, quanta coisa que tem no ovo, né? É por isso que o ovo é um dos melhores alimentos do mundo. Quem não come ovo aí, a não ser que seja alérgico, pode comer ovo, porque o ovo é um dos melhores alimentos do mundo. Combinado? Vamos ver uns animaizinhos que eles se desenvolvem de uma forma diferente, que é a metamorfose da rã e dos insetos. O que é a metamorfose? A metamorfose é uma transformação que acontece com o animal. Transformações que alguns ovíparos sofrem desde que nasce até o estágio adulto, como é o caso da rã e do inseto, por exemplo, a borboleta. A borboleta, ela é, na verdade, uma lagartinha. A lagartinha vai lá e faz o seu casulo e dentro daquele casulo sai uma borboletinha. Isso chama metamorfose. A rã, a mesma coisa, né? O sapinho, ele põe os ovinhos lá no rio, lá na água. Esses ovinhos ficam lá até nascer um girino. Depois, esse girino, que ele solta o rabinho, ele se transforma num sapinho e vai para a terra. Então, também é chamado de metamorfose. A borboleta, tia já acabou de falar, né? Põe os ovos, depois vem a larva, que é a lagartinha, vem a pupa, que é aquele lugarzinho onde que fica guardadinho lá, bem guardadinho assim, ó, que a lagartinha coloca, e depois vem a borboleta. Então, é chamado de metamorfose, tá bom? Que é o exemplo da borboletinha, da lagartinha, da rã, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar, vamos para a próxima. E nós temos, né, algumas transformações, algumas produções, reproduções, que elas são incompletas. Elas não são completinhas como a da borboleta, que é o caso aí das libélulas e dos gafanhotos. Os jovens são parecidos com os pais. Exemplo, a libélula e o gafanhoto. Tem o ovo, a ninfa e depois ele vira um adulto. Então, olhem para vocês verem como que é a fase dele aí, né? Geralmente põe os ovinhos na água, né? Ou num galinho de planta, igual, por exemplo, o mosquitinho da dengue. Põe os seus ovinhos lá na água, né? Com alguns dias eles viram pupa, eles viram uma cabecinha de prego e depois eles começam a criar as asinhas e eles voam em forma de ninfa para depois se formar um adulto e fazer a transmissão da dengue, aquele todo processo que vocês já conhecem sobre a dengue, que depois, numa outra oportunidade, nós falaremos, tá bom? Olha aí a nossa curiosidade, é sobre as serpentes. Na aula passada de ciências, tia Mônica falou um pouquinho sobre as cobras, né? Nós temos cobras de dois tipos de reprodução. Tem cobras que elas põem os seus ovos e nascem as cobrinhas. E nós temos algumas cobras que são vivíparas. Então, nós temos, as cobras elas passam pelos dois processos. Elas podem ser ovíparas e vivíparas. Nós temos cobras que põem os ovos e nascem os filhotes, igual essa aí em cima. Vocês estão vendo aí, ó. Quer ver? Tia pegar a canetinha dela aqui. Olha aí, ó. Tá vendo? E nós temos as cobras que são vivíparas, que são os embriões dentro da barriga. Como, por exemplo, que nós temos aqui na nossa região, que é uma cobrinha muito perigosa, que todo mundo tem medo. Aliás, tia Mônica tem medo de tudo quanto é cobra, viu, gente? É a cascavel. Essa aí, tia Mônica já viu e já comprovou. A cascavel, ela é uma cobra vivípara. Ela põe os seus filhotes
dentro da barriga. Em média, uma cobra que tem filhotes na barriga, elas chegam a parir, dar à luz, a no mínimo 17 filhotinhos de cobra. Mas já aconteceu de colocar até 35 filhotes de cobra. Ou pode ser até mais, podem se chegar ao número até 37. Então é muito, né, minha gente? Muito filhotinho por aí, zanzando aí nesses matos. Cuidado! Então, essa é a curiosidade que tia colocou das cobras, né? Das serpentes, que elas podem ser das duas formas. É o animalzinho que pode ser das duas formas, tanto o ovíparo quanto o vivíparo. Então, essa foi a nossa curiosidade da nossa aula, tá bom? Continuando, agora tia pede vocês para fazer as atividades complementares do livro didático, das páginas que tem no nosso cronograma, tá bom? Vai fazer essas atividades. Geralmente, pessoal, nas atividades, às vezes estão indo muitas páginas, porque uma atividade é complementar da outra. E outra coisa, tem textinhos para ler. As atividades mesmo são até poucas, mas não deixem de ler todas aquelas instruções que tem nas atividades do livro didático. Inclusive, quando tia Mônica for tomar a leitura de vocês, vocês podem estar lendo essas leituras, tá bom? Combinado? Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Deus esteja sempre conosco, nos resguardando, nos orientando e nos acalentando, tá bom? E outra coisa, outro regatinho, obedecem a mamãe e o papai. Combinado? Beijo para vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.